4, Tá com a questão 4. Sim. ele deu pontos e quer que você faça a reta. Bom, então é isso, cara. Quando você tem pontos e você quer construir uma reta, você consegue. A ideia é só que você tem que saber resolver um sistema de equações, tá bom? Na matemática é assim, se você tem N incógnitas, você precisa de N pontos. Mais especificamente, de N equações. Então, todos os casos aqui, tu tá falando de straight line, ok? Ou seja, tu tá falando de reta. Sendo reta, a fórmula da reta é sempre essa aqui, ó, y igual a x mais b. Sempre, 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 sempre. Tu viu uma reta, tu viu uma straight line, pode ter certeza que a equação dela é essa. AX, né? AX mais B. Ok. Onde o B é o A-intercept, tá? Certo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tu tá vendo o que eu tô mostrando aí, né? Sim. Sim, beleza. Então, agora vamos encontrar quem é o A e quem é o B. Existem várias formas. Eu vou te mostrar a forma mais, vamos dizer assim, didática primeiro. Depois a gente faz a forma mais rápida, bom? Para você entender bem. Tá certo. Então vamos fazer com os dados da A. Aqui não faz muita diferença os dados não, tá? Bem de boa. Veja, eu vou chamar esses pontinhos aqui, os dois primeiros de vermelho e os outros de azul, tá bom? Esses pontos são sempre, respectivamente, valores de x e y. Primeiro x, depois o y. Primeiro x, depois o y. Tudo bem para ti isso? Tá certo. Certo, então tá bom. Então o que é que vai rolar aqui, ó? Ele faz tipo a questão da fórmula x1, x2, xy, y2. Aí não tem diferença. Calma. Se você tá com dificuldade, vamos fazer desse jeito primeiro. Tático. O ponto vermelhinho aqui, 3, e o A vai multiplicado pelo x, que no caso é menos 3, certo? A gente pode fazer o mesmo com a azul, então. O y é menos 1 e o A não sabemos, mas sabemos que o x é 3. Quando o x é 3, o y é menos 1, beleza? É isso aí. Então agora perceba que para essa reta você tem duas equações e duas incógnitas, que é o A e o B. Então você pode resolver um sistema de equações. Aqueles mesmos sistemas que a gente fazia na escola para encontrar o valor de x e y normalmente, a gente faz aqui para encontrar o valor de A e de B. O A, lembrando, é o slope, o gradient, e o B é o A-intercept. Então, de novo, para resolver sistema tem várias formas para fazer. Você escolhe a que você achar mais fácil. Eu particularmente gosto de subtrair as equações. Mas antes eu vou dar uma bonitada nessa equação aqui, tá? Já dava para fazer assim direto, mas eu vou deixar mais bonitinho. Aqui vai ficar 3. Agora olha só, A vezes menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que menos 3A, certo? Menos 3A mais B. É sempre melhor colocar o número na frente na hora de fazer as contas para não se perder. Aqui então vai ficar 3A. 3A mais B. Tudo bem? Tá certo. É isso aí. Agora com essas duas aqui fica mais legal, porque nesses casos você sempre pode subtrair. Então, escreveu as equações, subtrai. Porque quando você subtrai, você destrói o B. Veja que se você quisesse encontrar o valor de A e de B usando só uma equação, seria impossível. Porque você tem duas incógnitas na mesma equação, não dá. Mas agora, se você tem duas equações e duas incógnitas, dá. Você tem que saber resolver o sistema. Eu recomendo que você subtraia, porque nesse processo o B desaparece momentaneamente. Eu não sei quem é B, mas B menos B vai dar zero, certo? Certo. Bem, foco nisso. Vamos lá. 3 menos menos 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 3 mais 1. Tudo bem? 3 mais 1 é 4. E aqui vai ficar menos 3, menos 3. Menos 6, só que é menos 6A, porque eu acompanho. E B, menos B é 0, aqui a gente nem coloca. Pronto, então a gente acabou de achar o gradiente aí. Passa o menos 6 dividindo, vai ficar 4 dividido por menos 6. Dá para simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo, né? Dá para escrever isso aqui como 2 terços, menos 2 terços, certo? Certo. Alguma dúvida até aqui? Não, acho que não. Tranquilox, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação, por exemplo, poderia pegar azul, sem problema nenhum, eu vou pegar a vermelha porque foi a primeira.
Eu quis pegar. E daí, no lugar do A, eu vou colocar o valor que eu acabei de encontrar. Que é esse, menos 2/3, o valor do nosso A. Coloco ele aqui e agora eu consigo encontrar o valor do B, entendeu? Uhum. Note que eu posso já cortar, já fica bem legal, ó. Já fica menos com menos dá mais. Então B tem que ser 1, certo? Uhum. Pronto. Então acabamos de encontrar a nossa equaçãozinha. A nossa equaçãozinha é menos 2/3 de x mais 1. Essa é a equação por onde esses dois pontos passam e formam uma reta, ok? Uhum. Como Veja é que que, diga, pegou? Ah, entendi. O A é menos 2, 3 e mais um, beleza. isso define a reta. Se tu encontrou A e o B, definiu a reta, definiu a equação. E note que tem outras várias formas de fazer essa conta. Eu estou fazendo desse jeito porque eu acho que é o mais fácil de entender. O que Entendi. significa cada passo, o que é cada coisa. Se quiser fazer do teu jeito, faz. Não, assim tá bom, não complica não, pelo amor de Deus. Ah, é? Você achou esse aqui melhor? Porque tem jeitos mais rápidos. Os Não, acho mais anglófonos. fácil, que você acha que eu vou pegar melhor. Eu acho que esse aqui, para começar, é bom. É que os anglófonos gostam muito de fazer aquele rise over one. Mas isso aí funciona melhor quando nós temos um gráfico, alguma coisa do gênero. Uhum. Que é aquele que tu tava falando, y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Tu falou isso agora há pouco. É Né? isso que ele que passou, é isso mesmo. Isso é bom, só que é melhor tu decorar nesse caso, né? Então, antes de decorar essa parada toda, é melhor tu entender o que tá rolando. O que Uhum. tá rolando aqui são dois pontos formando uma reta. Esse ponto e esse ponto formam uma retinha. Uhum. E essa retinha está dentro de um plano cartesiano, então ela tem uma equação que rege ela. Uhum. Nós estamos encontrando essa equação por sistemas, que é uma coisa que a gente passa a nossa 7ª série, 8ª série inteira fazendo. Né? Uhum. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu caro. Agora eu gostaria que você fizesse a B, então. Você pode seguir os mesmos passos que eu defino. O primeiro ponto como o A B, né? vermelho, isso, o outro azul, coloca as duas equações, subtrai as equações, e aos poucos você vai achando. Beleza. Rapaz, o Facebook aí, de acordo com o juiz, vai ter que dar R$ 500 para cada brasileiro que tinha Facebook em 2021. Ah, é? Que viagem, né, cara? Esses juízes comem bosta, só pode. Os caras ficam naquelas unisquina lá fazendo advocacia, se acham um doutor. Acho que pode fazer uma regra dessa aí. É um juiz mais retardado que o outro. Eu não tô nem por dentro disso, tô tudo Eu por também fora. não, acabei de ver a notícia aqui, só que vindo de juiz é o tipo de besteira que a gente escuta por aí. Eita. Vai dar 1/2? Menos 1/2? Menos 1/2 o quê? O A, o B? O A. O A? Menos É. 1/2? Vamos ver. Deixa eu fazer aqui de cabeça. Eu acho que vai ficar positivo, hein? Eu jogo pra cá. Vai ficar 1/2 positivo.
3 menos 4? Não. Tudo bem, 3 menos 4 é menos 1. E 3 menos 5 é menos 2. Menos com menos dá mais, né? Ah, certo. Comer barriga, né? Então, menos com menos mais. Aí fica 1 sobre 2. Exatamente, o meio. E depois eu tenho que achar qual? O B. Daí você pode B, pegar né? esse A, jogar em alguma das equações ali. Daí você acha o B. Tranquilo por enquanto? Peraí que eu não tô nem raciocinando. Né? Tu precisa, né? Tu provavelmente fez como eu, tu subtraiu as equações, certo? Uhum. Achou A. Agora você pega esse valor de A que você encontrou, 1/2, e substitui em qualquer uma das duas equações. Eu substituí na vermelha aqui na primeira. Você pode fazer o mesmo. Substituir na primeira aí do seu caso, né? Mas substitui na minha. 3. Eu não sei o que eu faço com esse 3. Vai ser 1 é meio vezes 3? Ixi, tô perdido. Se na tua equação é isso, né, cara? Pô, qual foi a equação que tu usou aí pra fazer a conta? Eu usei ficou 3 igual a meio vezes 3 mais B. Então, agora você isola o B e pronto. Tá, isolei o B, ficou 15. B igual a 15. Eu só não sei o que eu faço com o 3, porque assim, 3 vezes, vai ficar aqui no caso da equação, vai ficar 3 vezes 1 é meio? Vai ser tipo 3 vezes 1 e 3 vezes 2 eu faço? Não, só o de cima. De cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Eu só tenho 3. Se tem 3 vezes 1/2, vai ficar 3 meios. Ó, para de pensar igual na escolinha. Vamos pensar o que tá rolando aqui. 3 moedas de 50 centavos. Tu não vai ficar com R$1,50? Uhum. 3 dividido por 2 não é 1,5? Então, R$1,50. Tu só pode multiplicar aqui em cima. A multiplicação de número inteiro por fração é o de cima com o de cima, né? Entendi. Beleza? Beleza. É isso aí, vamos fazer mais uma aí. Eu vou fazer mais uma e depois tu vai fazer outra. Eu vou fazer a C, só que agora eu vou fazer a C de outro jeito. Vamos continuar levando em conta que isso são retas. Isso é bem importante. Às vezes eles dão pontos que não são pontos de retas, né? Então não tem como fazer. Isso aqui é reta, então tá de boa. O que acontece? Na reta nós temos também que o gradiente ele pode ser dado por ΔY sobre ΔX. Quem é o ΔY? Aquilo que tu estava falando. É o Y final menos Y inicial
dividido pelo x final menos o x inicial. Ou y2 menos y1, tanto faz isso, tá? Eu gosto de chamar de final e inicial. Então eu posso dizer que esse aqui é o inicial e esse aqui é o final. Ok? Uhum. Melhor, inicial, final. Então quem que são os nossos iniciais aqui? O Charmander, o Bulbasaur e o Squirtle. Ah, velho, você não manja Pokémon, cara. Aí. Então a gente tem que olhar e colocar os dados aqui nos seus devidos lugares, né? Só isso. Então quais que são os valores ali dos iniciais? O Y dele... Bem, vamos final primeiro, né? O Y do final é o 2. Então vem aqui e coloco o 2. O Y do inicial é menos 1. Então menos menos 1. Cuidado, hein? Menos com menos dá mais. Tem que tomar cuidado com esses sinais, beleza? Beleza. Então tem que ser bem aos poucos. Por isso estou fazendo a parada bem colorida aqui. Para tu saber de onde veio cada cara. Vamos lembrar que o primeiro númerozinho é sempre o X e o segundo é sempre o Y. Uhum. Então aqui mesma coisa. Quem que é o nosso final? É o 4. É sempre final menos inicial. Tanto em X quanto em Y. Y em cima, X embaixo. Por algum motivo as pessoas costumam trocar isso. Menos o inicial que é 1. Muito bem. Então aqui vai ficar 2 menos menos 1. 2 mais 1 que é 3. 4 menos 1 é 3 também. 3 dividido por 3 é 1. Então o A é 1. Agora que eu encontrei o A, quase feito. Porque, de novo, a gente está falando de uma equação do tipo y igual a ax mais b. Só que o nosso A é 1. 1 vezes x mais b. Veja que eu preciso encontrar o b ainda, porque a gente já sabe que o x e o y fazem parte da equação, a gente não encontra eles. Uhum. Eles fazem parte da equação, certo? E agora é só pegar um ponto dessa reta e colocar no lugar do y e do x. Eu posso, por exemplo, pegar o ponto onde todo mundo é positivo, né? Mais simpático. Eu jogo esse pontinho aqui, né? O y é o 2, certo? Uhum. O x é o 4. Então eu fiz de outra forma, tá vendo? Mas eu Ser mais vou... rápido, mais fácil. Quando a gente pega o jeito aí fica mais fácil, senão fica muito confuso se a gente não entendeu a matéria ainda. Opa, bosta. É mais b. Então aqui vai ficar, veja, 1 vezes 4 é 4, passa para o outro lado, troca de sinal. Igual a b, então vai ficar b igual a menos 2, tudo bem? Certo. E agora a gente achou a resposta, então é a que é 1, a gente nem coloca 1, é muito feio. X menos 2, beleza? Beleza. Beleza. Então tu pode tentar fazer uma nesse estilo aí, vamos começar aqui de cima, né? Tu pode, escolhe um aí, qual ponto tu quer fazer, você que sabe. Deixa eu só ver aqui. 3 sobre 3 igual. Rapaz. Vou fazer a D, que essa F aí eu dei fração. Mas todas vão ter fração, Todas? a princípio, sim. Tá, tipo, algumas já começam com fração, né? Que É, nem a então. E e a F. Mas provavelmente vai ter uma fraçãozinha ou outra na D também. Mas vai lá, vamos aos poucos, né? Pode fazer tranquilamente aí. Vamos lá.
A é 1 e B é De 5? boa por enquanto aí, meu jovem? Acho que A é 1 e B é 5 o resultado? A é 1 e B é 5? Você tá falando do D, né? É, do D. Vamos ver, vamos ver. Vai ficar 16 sobre 16, que é 1. Muito bem. E daí você pode colocar ali, daí você vai ter 11 igual a C. Isso aí. Muito bem. Ó, não teve fração, que coisa mais maravilhosa. Show, cara. Eu acho que tu pegou o jeito, né? São esses dois jeitos, agora é treinar, tá bom? Não tem muito o que fazer. Só decore e já era. E a fórmula é sempre aquela, daí em caso seria y. Igual a x mais b. Yeah. Essa aqui é a famosa função afim. Ela é a equação mais simples que tem na matemática, mas ela também é a que mais aparece. Tá certo. Entendi. Certo? Beleza. Depois eu vou O que fazendo. nós temos, meu jovem? Ah, não entendi mais nada. Depois a 5 também. Ô, louco. Ah, agora você vai entender, relax. For each of the following, plot two straight lines and calculate the point at the intersect. Ah, muito bem. Ó, o inglês aqui tá deixando claro para nós. São duas retas. Ó, tu olhou para uma equação como essa, ela tem o formato ax mais b, ó. Só que o b é zero. Aqui também. Aqui tem ax mais b. Aqui o a é menos 1 e o b é 6. O a é 2, o b é 0. Aqui o a é 1, o b é 3. Aqui o a é menos 2, o b é 12. E assim sucessivamente. Quando você tem isso, né, um a e um b, você tem uma equação da reta. Claro, o x ele tem que ser um x normal, né? Não estar ao quadrado, não estar dentro de uma raiz, de um log, de um seno, do exponencial. Aí tu tem uma reta, beleza? Agora, os números que são a e o b, dane-se. Pode ser fração, pode ser raiz, não importa, cara. Contanto que seja no formato x mais b, tu pode ter certeza absoluta que vai ser uma reta. Com isso em mente, ele está mandando a gente plotar essas retas e calcular onde elas se intersectam, ok? Então tem que saber fazer o gráfico. Daí eu tô ligado que os ingleses têm um jeito todo especial de fazer os gráficos. Mas a gente vai fazer do nosso jeito mesmo, tá? Certo. Que vai ser escolher valores de x e colocar ali no gráfico. Então primeiro a gente vai encontrar os pontos, fazer as coisas bem passo a passo para não se preocupar, entendeu? O problema é ficar perdido, porque tem muita decisão que é tua aqui. Tem muita decisão que é sua que não tem que fazer, o professor não vai falar o que tem que fazer, entendeu? Então eu vou escrever quais são as nossas missões aqui, tá bom? Como essas equações são do formato, pra tu ler depois e tal, né? Relaxa que eu escrevo rápido. Sabemos que formam retas e assim vamos fazer o gráfico delas. Vamos perceber que elas se cruzam e temos que encontrar o ponto de cruzamento. Isso vai ser feito igualando as equações, isso é muito importante. Toda vez na matemática que você quer um encontro, você tem que igualar as equações, beleza? É isso. Então nós temos essas equações, a gente vai acabar igualando elas. Já dava para fazer isso agora. Já dava para igualar agora e já encontrar agora o ponto. Mas a gente não quer isso, porque a gente quer fazer o gráfico primeiro. Então vamos fazer o gráfico primeiro, beleza? Beleza. Então vamos focar nessa equaçãozinha aqui primeiro, meu jovem. Como que eu encontro o gráfico de uma equação? Eu preciso de dois pontos, sempre, 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 sempre. Então eu vou escrever isso aqui também. Sempre que queremos o gráfico de uma reta, precisamos de dois pontos. Muito bem. Eles podem, aí aqui vem o ponto, eles podem ser obtidos substituindo valores do nosso interesse na fórmula. Eu que escolho o valor. Eu posso escolher o valor que eu quiser. Eu vou sempre escolher valores fáceis de trabalhar. Por que eu vou escolher fração? Por que eu vou escolher número gigante? Escolher 0 e 1. Para que eu vou me preocupar? 0 e 1 tá ótimo, não concorda comigo? Sim. Muito bem. Então eu vou colocar assim, ó, se x igual a 0, eu vou ter y igual a 2 vezes 0. Ou seja, y é 0. E aí nós temos o nosso primeiro ponto, eu vou chamar de P. Vai ser o ponto 0 para x, 0 para y. Alguma dúvida? Não. Muito bem, senhor. Vamos para o próximo. Se x igual a 1, podia escolher o 2? Podia. Podia escolher o 70 mil? Podia, mas eu não quero. Estamos usando essa equação ainda. Então, no lugar do x eu vou colocar o número 1.
E isso vai dar 2. Ou seja, o ponto B é 1 para x, 2 para y. Tranquilox, né? Uhum. A gente já poderia fazer o gráfico da primeira reta. Mas a gente vai fazer a outra equação agora. Tá bom? Porque senão eu vou ter que, né, fazer embaixo, vai ficar muito feio. Agora vamos fazer os pontos dessa outra equação. Tá grande aqui, mas fazer o quê? Aí. Vamos fazer a mesma estratégia. Vamos escolher de novo os pontinhos. Nós já conversamos. Se o x igual a 0, y vai ser igual a menos 0 mais 6, ou seja, y igual a 6. E aí nós temos o nosso ponto C. Vamos falar assim, ponto C. E aí, qual que é o ponto aqui? Me fala. Esse aí vai ser 2 e 6. 0 e 6. 0 e 6. Ah, o ponto A. Não junta com a outra? A outra é outra. Essa aqui Ah, é outra equação, então a gente não junta. tá. Então 0 é e o ponto 6. 0 e 6. Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Certo. E agora, x igual a 1. Eu vou até, copiar essa parada toda aqui, se liga. E vou só trocar o 0. É a mesma equação, certo? Uhum. Então vai ficar menos 1, porque era menos x. Então fica Uhum. menos 1, certo? Certo. Então quando o x é 1, o y é 5. Mas aqui é menos 1, professor, mas o x é 1. O menos está por causa da fórmula, certo? Sim. Isso. Tá com os detalhes. Ah, eu não vou chamar de PC, vou chamar de PD. Tudo bem? É. Então, agora a gente pode fazer o nosso gráfico. Ó, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar todos os pontinhos para ficar alinhadinhos aqui e a gente entender melhor a situação. São os pontos da primeira reta, esses aqui são os pontos da segunda reta. São retas diferentes. São retas de equações diferentes, certo? Certo. E agora a gente tem que fazer a continha dessas duas coisinhas. Vamos fazer a continha dessas duas coisinhas. A continha não, na verdade agora só virou desenho, né? Agora é só desenho. Vamos fazer o desenho. Mas como é que a gente faz um bom desenho, né? Porque a gente não é computador. O computador faz ali perfeitamente, né? A gente tem que ter um pouco de noção na hora que for fazer as coisas. Por exemplo, a menos que eu tenha copiado errado a equação, tá tudo certo. Só deixa eu confirmar isso antes de fazer cagada. Não, é isso mesmo. Ó, perceba que o maior valor de y que você tem é o 6. Uhum. E o menor valor de x é sempre o 0. Sim. Então, tu pode fazer um plano cartesiano só naquela parte positiva. Todos os números são positivos, né? A gente pode fazer até assim, já que os x são menores do que os y. Uhum. Isso. A gente só tem, na realidade, dois x para se preocupar, né? O 0 e o 1. Agora, Uhum. os y a gente tem, por exemplo, o 0, 2, o 5 e o 6. Sim. Então vamos colocar esses caras aqui. Vamos falar mais ou menos que o 2 é por aqui, o 5 é um pouquinho mais para cima e o 6 é aqui do ladinho. Uhum. Isso. São os valores que a gente tem. Para que eu ficar escrevendo um monte de valor, entendeu? Eu não sou Sim. uma régua, é inútil. Então vamos pensar nesse ponto aqui, que eu vou deixar ele verde. 0, 0. Onde fica o 0, 0? Vai ficar no 0 no meio. Exato, aqui no cruzamento dos eixos coordenados. Como é que eu vou achar agora o ponto 1, 2? O ponto 1, 2 é o ponto onde o x é 1, certo? Então eu posso fazer pontilhadinhos aqui. E o y é 2, ou seja, nesse cruzamento, ok? Uhum. Então eu vou apagar esses negócios aqui que fica feio. Eu vou colocar aqui, porque onde o x é 1, o y é 2. E agora eu já posso fazer a minha reta aqui. Pronto. Opa, passando. É a nossa primeira reta. Veja que, apesar de eu ter pego só pontos positivos, claro que ela tem uma parte negativa e ela tem uma parte maior, porque uma reta é um negócio infinito. Uhum. Mas eu preciso só de 2 pontos para ter a ideia dela. Agora vamos pegar outra reta.
olha só, uma coisa importante é tu ver que tipo de equação vai ter, né, cara? Quando tu olha para uma equação como essa, tu tem que ter certeza que ela é crescente. Por que eu sei que é uma reta crescente? Tu sabe me dizer isso? Que é positivo? Porque o gradiente é positivo, exatamente. E essa aqui, pela mesma lógica, vai ser uma reta decrescente. Sim, o gradiente é negativo. Perfeito. Então a gente vai ter que ver uma aqui assim e outra assim, né, decrescente. Essa aqui, ela tem o y-intercept 0, ou seja, ela cruza o eixo y no zero. E é o que a gente está vendo aqui, né? Cruzando o eixo y no zero. Pela mesma lógica, o y-intercept da outra é 6, então ela tem que começar lá em cima, lá no 6, né? Que é o que está rolando aqui, ó. De fato começa quando o x é 0, o y é 6. Então x0 está aqui, y6 está aqui em cima, então esse é o nosso ponto. Certo. Pegar pontos no eixo às vezes é complicado, tá? Então aqui é o x igual a 0, aqui é o y igual a 6. Como o ponto é x0 e y6, está aqui o ponto. Muito bem. E o outro ponto era 1, 5, né? Que pela mesma lógica é aqui, concorda comigo? Sim. Tá bom, alguma dúvida? Não, até agora não. Então tá ótimo. Então a gente percebe que a intersection tá rolando aqui. Claro que com o nosso desenho feito no Paint, não tem como ter uma precisão. Mas dá para imaginar que está entre o 5 e o 2 ali, um pouquinho para frente do 1, né? Tudo bem? Não dá para ter certeza, vai que é uma coisa com fração, né? Então, a menos que você esteja fazendo com muitas réguas e papéis quadriculados e coisas assim, para encontrar esse ponto, tu tem que resolver a conta. Que é o que eu falei aqui, igualando as equações. Como é que a gente vai igualar as equações? Porra. Se a gente, olha só, olha a lógica da coisa. Uma reta é a roxa, outra é a amarela, beleza. Mas nesse ponto específico, o valor de y e de x delas são iguais. Certo? São retas diferentes, mas o valor de x e y das duas é o mesmo. Concorda comigo? Então, se o valor das duas é o mesmo, eu posso igualar os y delas. São iguais, naquele ponto, né? Então eu estou procurando aquele ponto específico. Então, como y de uma é 2x, y da outra é menos x mais 6, a gente, ó, iguala. Beleza. Então, agora vai ficar o que? Se liga, a gente pode passar todo mundo para um outro lado, vai ficar 3x igual a 6. Esse cruzamento, como era de se esperar, ocorreu no x igual a 2. Tá bom? Entendi. Agora, qual que é o y? Como é que eu faço para encontrar o y? Eu tenho que jogar nessa ou eu tenho que jogar nessa? Esse valor de x que eu acabei de encontrar. Para achar o y? Exato. 3x, você joga nas... Não sei, pô. Qualquer uma das duas. Pode escolher. Sim, porque é o mesmo ponto para as duas, certo? Então, como tu igualou as duas, significa que tem que dar o mesmo y para as duas. É até uma forma de tu ter certeza se tua resposta está certa ou não. Vamos jogar nessa aqui, que obviamente é mais simples de trabalhar. Veja que é muito parecido com o processo de encontrar lá a equação mesmo, né? Porque é sempre a mesma coisa, matemática. Né? Então, y é igual a 4. Pronto. O ponto de interseção a gente imaginou que seria entre 5 e 2, né, de alguma forma. 4. Né? É 4. Então, o ponto de interseção é x igual a 2, y igual a 4. Beleza? Beleza. Então tá bom, vou escrever aqui. Uma vez que igualamos as equações e temos o x, podemos substituir esse valor em qualquer uma delas e achar y. Acho que se você tivesse jogado 2 nessa aqui, também teria dado 4, né? Menos 2 mais 6 é 4. Ok. Então tá bom. X esse processo é meio longo, mas tá. Eu vou te enviar isso aí. Te enviar a conta que a gente acabou de fazer. Pra tu fazer uma parecida. Tu quer fazer qual? Fazer a B mesmo. A B de bebezinho? A B de bosta. Não, aqui eu tô raciocinando nada. Que nada, velho. Você tá com sono? Que horas são aí? E é 7, vai dar 7. 7 da noite? Mudou o horário. Mudou o horário em Portugal também. Aqui também vai dar 7, então nosso horário tá igual, né?
mora Não, na eu tô Inglaterra? 4 horas na. Você mora em Portugal? Eu moro em Portugal. Ah, pô, então é igual. Nosso horário é igual. Se quiser ter aula cedão aí, fica legal pros dois. Ah, pode ser. Eventualmente, se tu quiser, tipo, a gente pode ter aula, tipo, no horário de Portugal. Eu tô livre, por exemplo, às 10 da manhã, 9. Mas se quiser fazer. Aqui é porque eu tenho que fazer depois da minha aula, para me tirar a dúvida. Então esse horário fica. Mas na semana que vem, na outra, se quiser fazer bem o primeiro horário que você tiver, dá, porque eu não vou ter aula. Opa, aí fica massa. Bem, eu vou deixar aparecendo aqui a conta, pelo menos o começo dela, mas tu escolheu já o que tu quer fazer, né? A que você quer fazer. É a B. Aham. Aham, tá bom. Então começa aí, se surgirem dúvidas, fala, hein? Não fica perdido. Pra tu Dois. não ficar perdido, que eu vejo que é o teu problema às vezes, porque tu sabe fazer as contas, tu não tem problema em matemática básica, segue os passos que eu faço, entendeu? Faz embaixo, mesmo, igualzinho, só usa os números do teu caso e pronto, daí tu não vai se perder. Beleza. Deixa eu tentar aí fazer. Mas, Judor, tô perdido numa questão. Como é que... Eu esqueço o que eu fiz, o que eu faço aqui, ó. Eu peguei assim, 12 menos 2x igual a x mais 3. Tu igualou as equações para encontrar o ponto de interseção, é isso. Então, daí, no caso, a questão aqui, ó. O 12, eu passo o 2x para isolar o x, nesse caso. Sim, o que Eu que tô, tem? Todo que mundo que tem x vai para um lado, de preferência o esquerdo, todo mundo que não tem x vai para o outro. no caso, eu tenho x dos dois lados. Um com número e o outro, tipo, x sozinho, que é um x. Eu passo esse Quem, x para a quem tem esquerda. x vai para o lado esquerdo. Então, eu não sei qual é o x que está do teu lado direito, mas manda ele para o lado esquerdo junto com o outro x. Tá, então no caso, Ele só troca 2 de sinal nesse primeiro momento, beleza? menos 2x menos x igual a mais 3. E o número também que ficou do lado do x, eu posso mandar ele para a direita. Aham, Beleza. mandar. Da x, 6 menos 2. Então, x é agora y. Que é
Não sei. Y. Ficou x é menos 9 e y menos 6? A interseção? O P é. De qual? Da B. Acho que tá errado. Vamos ver. Que é isso, cara? Aumente um pouco a fé. Deixa eu fazer aqui. Vou só fazer essa parte de ponto de interseção. Não preciso do gráfico para isso. É só as equações. Uhum. Então todo mundo que tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então vai ficar x mais 2x igual 12 menos 3. X mais 2x é 3x. 12 menos 3 é 9. Então isolando o x, vai ficar 9 sobre 3, que é 3. Foi o que tu encontrou, que x igual a 3? Não. Então... Eu fiz ao contrário no começo, tem diferença? Eu fiz a 12 menos 2x e depois o igual a x mais 3. Tenta procurar teu erro aí, não é pra ter diferença não. Tu tá falando da mesma B que eu, da mesma conta que eu. Mas aqui no caso, entendi que eu fiz errado. Percebeu? Fiz ao contrário, o começo dela, já eu mudei o 12 para a esquerda e o x mais 3 para a direita. Contra o seu y certo, porque se você errou o x, você errou o y também. Pera lá. Aí eu pego qualquer um, né? Quero uma das equações. Y. O y é 6. Entendi que eu errei. Atenção. Beleza. Chega, né? Ainda não, mas... Acontece, agora semana que vem é próxima. É férias da Páscoa aqui. É 2 semanas, essa é a próxima. Daí se você quiser o primeiro horário na segunda-feira, essa segunda que vem e a outra, vou ficar, você me avisa. Perfeito. A gente faz quantas aulas você quiser. Agora se vai estar com folga, é só marcar que a gente faz, beleza? Não, então, é só mudar o horário dela e manter. Tá aí bom. Eu vou te mandar o material que vai ser, tipo, um mock test que eles falam, que ele mandou lá por causa, pela provinha. Tá bom. Eu vou te mandar já. Os horários e me manda quando puder. Beleza. Valeu, até a próxima. Falou.